Agora ele já tá pronto para começar a receber o meu lápis de... Meu Deus, tá pronto para receber o meu pastel seco. Vou pegar uma offset aqui, lembra que eu falei para vocês? Para proteger, para não sujar muito meu desenho, para eu poder apoiar meu braço. Também vou apoiar aqui o meu pastel, o meu giz pastel que eu vou usar. Vou usar essas duas cores para fazer meu tom de pele. Quando eu testei, achei que esse ocre clarinho aqui não representava o tom de pele dela que eu queria. E aquele rosa mais antigo ali, aquele nude, sei lá que cor que é aquilo, ele também não representava sozinho a cor que eu queria, o tom de pele que eu queria. Então, no meu teste eu percebi que eu precisava misturar os dois. O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou fazer uma camada de baixo desse ocre clarinho e depois eu vou sobrepor com aquele tom mais rosado. Vou misturar os dois e aí vai ficar do tom de pele que eu quero, tá? Eu deixei uma área mais aberta ali no meio, que é a área aqui do olho quando ele tá fechado, em que como ele é o olho é uma esfera, né? Ele fica projetado aqui essa parte, então ele fica mais claro. Mas é claro que eu não vou deixar branco daquele jeito, só que a hora que eu esparramar um pouquinho desse pastel aqui, ele vai entrar ali e vai ficar mais claro, tá? Então, tô preenchendo primeiro com esse ocre. Eu gosto de esfumaciar sempre o pastel, tá? E a gente viu que a gente pode esfumaciar ele com o dedo, ou a gente pode esfumaciar ele com cotonete, ou com pincel, ou com esfuminho, tem várias formas de fazer isso. Se você não quiser, você também não precisa esfumaciar ele, tá? Então, o ideal é que você teste antes, como eu fiz ali numa offset, fiz um rabisquinho rápido do meu desenho, mas só para testar qual o resultado que eu quero. Antes que você venha pro teu papel especial aí e estrague tudo, não goste, não dê certo a cor. Lembrando que quando tiver um excesso de pó desse pigmento aí por cima do teu desenho, bata, não caia na tentação de soprar, tá? Lembra que a gente já conversou na aula de pastel seco que se você soprar vão cair gotículas aí e pode estragar. Agora eu vou vir e vou fazer uma outra camada com esse rosa claro aqui, para que ele atinja a cor que eu quero para esse tom de pele. Então, passo por cima de tudo novamente. Eu poderia fazer, como eu expliquei para vocês na outra aula, raspar tudo num cantinho, misturar o pigmento e trazer para cá. Mas aqui neste caso, como são áreas grandes, eu acho que vale mais a pena vir e cobrir com as duas camadas e misturar. Assim que eu esfumaciar esse rosa, ele vai se mesclar com aquele amarelo, tá? Então, eu vou ter uma cor que vai ser a mistura dos dois, ó. Então, eu vou misturar esse rosa e esse amarelo e vai ficar do tom de pele que eu quero. Por enquanto, não tô fazendo ainda áreas de luz e sombra, tá? Protegi um pouquinho ali áreas de luz, mas as sombras eu vou fazer depois, sobrepondo mais material. E vou usar aquele ocre mais escuro ali, tá vendo que eu tenho um terceiro pastel ali? Vou usar ele. Nos cantinhos da orelha eu usei um pouquinho de cotonete para que eu não saísse muito do contorno do meu desenho. Se eu sair também, não é nada desesperador, não precisa ter um troço. Você vai lá e pega a sua borrachinha e conserta. Lembrando que ficou pó suspenso, não sopra, não caia nessa tentação. Dá uma batidinha lá, joga teu pigmento. Então, eu posso ir lá apagar se saiu. Cuidado só com algumas cores, tá? Alguns pigmentos que são mais fortes, talvez você não consiga apagar. Então, não fique nessa confiança que, eu apago depois, tá? Tome cuidado, se esmere ao máximo e se precisar, você tira alguma coisinha que saiu. Mas alguns pigmentos, que são mais fortes, você não vai conseguir talvez tirar com tanta facilidade como eu tô tirando esses. Você pode passar borracha, desculpa gente, meu cachorro é doido. Você pode passar borracha, você pode passar borracha elétrica, é ótima para pastel seco, ela tira super bem. E você pode passar também o limpa-tipos, que ele tira o pigmento, coisas que você manchou do trabalho. Aliás, se você esqueceu de abrir uma área de luz, como eu abri ali nos olhos, você pode ir lá e
fazer uma bolinha com o teu limpa-tipos e ir lá e apertar que ele vai fazer aquela área de luz. Não sei vocês aí, mas eu gosto de fazer isso com calma, paciência, escutando uma musiquinha, para que você faça bem feito, tá? Lembrando de manter sempre a qualidade e a limpeza. Agora eu peguei esse ocre mais escuro e vou fazer minhas áreas de sombra. Então tenho sombras ali, que esse cabelo tá caindo sobre o rosto dessa elfa. E então ele tá fazendo sombra aqui em toda a volta do rosto dela, tá? Tem uma sombra também que é do pescoço, como o pescoço está em segundo plano comparado ao rosto, ele sempre vai ter uma sombra separando os dois. E também tem uma sombra ali na parte interna depois da orelha e onde também toca o cabelo nessa orelha. Vou esfumaciar para ficar bem legal essa sombra aqui. Posso fazer várias camadas, tá, gente? Então, isso é bem importante que a gente utiliza na hora de fazer pintura, que eu devo fazer várias camadas, não queira fazer tudo de uma vez só, que você não vai ter um resultado interessante, tá? Normalmente, tanto o lápis de cor quanto o pastel, a gente vai fazendo várias camadinhas, e tem momentos que parece que não vai dar certo, que começa a ficar meio estranho, mas é porque você não chegou no momento final ainda para fazer os acabamentos, depois começa a mágica acontecer. Então, olha lá, agora eu já preciso fazer uma sombra no meu narizinho também, né? Então, a parte de baixo do nariz, ele precisa ter uma sombra porque mostra, então, que esse nariz é projetado também, ele tá para frente ainda do rosto também e faz uma sombra. Vou fazer essa sombra de leve, em várias camadas, para não escurecer muito aqui em cima no meio do rosto, né? Faço um pouquinho na boca também, para mostrar. Eu sempre faço uma sombrinha na boca e depois aplico ainda um vermelhinho. Vou fazer mais um pouquinho de sombra aqui nesse nariz, aos pouquinhos, não taca de uma vez o pastel e depois você se arrepende, você vai ter que conferir tudo. Vai ter que arrumar tudo. Se você tacar um limpa-tipos aí, você vai ter que refazer essa pele. Então, tome cuidado. Ainda acho que precisa mais um pouquinho aqui para ficar legal essa sombra. Quando a gente começa a colocar sombra, e ainda tá tudo com preenchimento plano, quando você coloca uma coisa mais escura em cima, primeiramente parece que vai ficar muito forte. Você leva um choque. Fica, meu Deus, uau, isso tá muito ruim. Mas você vai vendo depois, conforme você vai colocando detalhes, isso vai sumindo, aí você pode também ir colocando mais camadas e aperfeiçoando essa sombra. Então, ali eu já tenho agora uma profundidade do pescoço desse rosto. Agora eu vou pegar o meu vermelho e vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu só passar o dedo ali no pigmento, porque eu quero bem sutil, bem de leve aqui para fazer uma bochechinha vermelha. Então eu não vou passar o giz direto na minha ilustração, senão vai ficar mais forte. Eu quero só de leve, tá? E aí então eu passo o dedo lá, sujo o meu dedo e aí sujo um pouquinho aqui esse rostinho dela nas bochechinhas para ficar essa bochechinha vermelhinha. Sujei um pouquinho para fora, mas ali eu corrijo. Em alguns momentos, como a gente começou com as cores mais claras, eu posso cobrir com a escura também essa cor clara. Então, por exemplo, não preciso ficar limpando tanto ali, porque vou passar o vermelhinho na boca aqui, no nariz também, porque depois eu posso cobrir com o verde. Mas cuidar, porque uma cor vai influenciar na outra, né? Tomar muito cuidado, gente, quando vocês soltam muito pigmento, depois vem com outra cor, porque ele vai sujar aquela cor, tá? Ou quando você já terminou uma área e depois começa a colocar uma outra cor escura próxima e começa a soltar um monte de pó. Cuidado para esse pó não cair. Por exemplo, imagine cai um pó preto ou marrom escuro agora aqui nessa minha pele clarinha, vai sujar tudo. Esqueci de fazer a sombra aqui da minha orelhinha, o meio dela, que fica mais escuro, né? Que é aquelas dobrinhas da orelha. E também tenho que fazer uma sombra que diz respeito ali aquele cabelo que cai por cima dessa orelha. Então tem que fazer uma sombrinha.
Áreas pequenas assim são mais difíceis. Eu gosto de esfumaciar com o meu próprio dedo, acho que eu tenho mais controle. Mas áreas pequenas a gente tem que tomar um cuidado. Se você estiver inseguro, usa o cotonete, usa o esfuminho, usa o pincel. Testa várias coisas que você se sinta bem. Coloca um vermelhinho nessa orelha também para dar uma levantada nela, uma aquecida, né? Senão só esse ocre amarelo ele fica muito... O vermelho dá uma aquecida. E aí é legal de que você observe com calma o que você está fazendo e vá aos poucos, sem pressa, adicionando os detalhes, né? Onde você sentir que tem necessidade. Vou colocar mais um pouco, fazer mais um detalhe. E depois você pode retornar aqui também, quando você finalizar a ilustração, se você achar que precisa colocar mais algum detalhe ainda. Então, são camadas que a gente vai fazendo e aquilo que a gente já conversou. Não pode ter esse imediatismo de querer que a coisa já fique pronta nos primeiras, tacadas de pastel seco aí.